Vamos cantar o hino de 127.
Hino 305 da harpa. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Glória a Jesus. Deus é bom o tempo todo. Glória a Jesus. Eu peço a igreja que se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo a palavra oficial nessa noite pela nossa irmã Margarida, em nome de Jesus. Enquanto isso, você adora porque o Rei está na sua vida. Aleluia. Está nas nossas vidas. O Espírito Santo do Senhor está trabalhando nesta noite porque Ele é fiel. Ainda com nossas falhas, Ele permanece sendo fiel para conosco. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Graças a Deus. O Senhor já se faz presente neste lugar. Não cessa de dar glória a Deus. Oh, glória. Quando você chegou aqui, Ele já estava para te receber e te encher de graça. Eu quero meditar com os irmãos, aproveitar que você está aí já sobre os seus pés. É Efésios 6, do 10 até o 18. Eu leio um versículo e o irmão lê o seguinte. Para o louvor da glória do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. O 10 diz assim: no demais, irmão meus, fortalecer-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra todo potestade e contra os príncipes e contra os principados das trevas deste século, das hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Estando feito tudo, cingido o vosso lombo com a verdade, vestido com a justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomar também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. 18, vamos todos juntos? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, vigiando nisso, com toda possibilidade para súplica, por todos os santos. Aleluia! Glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. A oração da fé. Oração da fé. O irmão que estiver doente, irmão, venha com toda a fé em Deus. Que você está no ponto socorro de Deus nesta noite. Você que quer uma bênção. Você que está com a causa na justiça. Está difícil. Venha aqui na frente também. Que é a oração da fé, nós temos fé, nós vamos orar, e todo embaraço vai cair por terra, toda enfermidade vai ser curada, porque o fogo do Espírito Santo está neste lugar para curar, para sarar, para libertar, para entrar com providência na tua causa. Não se intimide, venha até a frente. Nós estamos fazendo neste culto, o título do culto é culto de missões. Então, vamos fazer missões. Vamos orar e Deus vai ouvir a nossa oração, porque Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Cleide. Glória a Deus. É a Cleide. Irmãos, do seu banco aí, lembre da Cleide. Eu peço também pela Ilza, minha sobrinha, está com problema sério no joelho, ela não dorme. Que o Senhor possa bradar com vitória. A igreja tem mais pedido?
Amém. Vamos orar. Alex. Amém. Mais alguém? Amém. Vamos ter orando. Deus cura a depressão, porque Ele liberta, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado, eterno Deus, poder, grande glória, Senhor dos céus e da terra, diante de Ti, Senhor, meu Deus e meu Rei, está aí Teu povo, não confiando, Senhor, em nós, mas acreditando no poder da Tua palavra, no poder da oração. Oh, Senhor, a Tua palavra, Senhor, Deus santo, Deus de glória, quem cura, quem sara, quem liberta, é quem entra, Senhor, com providência. Visita, Senhor, a cada nome que foi citado. Nós não lembramos, ó Deus, de tudo, não guardamos, mas já foi, Senhor, Deus santo, ouvido por Ti. A cada pensamento que alguém não citou, o pedido de oração, que o Senhor venha sarar, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha quebrar todo arco, toda lança, todo espírito de enfermidade que tem tentado assolar Teu povo, desanimar Teu povo. Senhor, nesta noite nós oramos no poder do Teu nome, porque o Teu nome é poderoso, é pelo Teu nome que estamos neste lugar, porque o Senhor tem nos resgatado, o Senhor nos comprou com o Seu sangue. Ah, Pai amado, entra com providência, derrama a unção da cura, Pai, neste lugar, nesta noite, para que Teu povo venha, Senhor, testemunhar do que Tu tem feito, do que Tu tem agido, tem operado nesse altar, nesta casa de oração. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus poderoso. Nós oramos, ó Pai, porque cremos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aplaude o Senhor. Glória a Jesus, louvado seja Deus. Você pode crer na cura, você pode crer no milagre, porque aqui Deus tem realizado curas e milagres. Eu sou testemunha real disso, louvado seja Deus. Eu já contei aqui um dia que eu fui no começo do ano, no final do ano passado agora, eu estava com uma dor na perna e estava terrível. Eu não estava conseguindo nem dormir praticamente. E aí eu contei aqui para o pastor, vim aqui, ele me ungiu, o pastor José Pereira, para ele me ungiu aqui, e graças a Deus, ó, a enfermidade foi embora. Nunca mais senti nada. Então você pode crer na cura, pode crer na vitória, porque Deus está nesta casa, agindo e trabalhando em nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos ouvir a nossa irmã Renata, em nome de Jesus, louvando ao Senhor, nessa noite. Enquanto isso você adore, porque o Espírito Santo está agindo. Não temas, aleluia, porque Deus está neste lugar, aleluia. Hoje é festa para você, para mim, para nós, adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Saúde, Igreja Santa Paz, Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar na presença do Senhor. Quero deixar aqui para a igreja, para a meditação, Salmo 46, versículo 9, 10 e 11. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu não sei o que você está passando. Se for por uma guerra, Deus manda te falar. Ele peleja por você. Não pare de lutar. Confia no Senhor. E eu convido a igreja a adorar esse louvor comigo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia.
maravilhoso. Aleluia, Jesus. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar para trás e querer desistir? Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste ou o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se você está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora, o escape e o descanso, a cura, a recompensa vem, sem demora. Aleluia, Jesus. Você crê nessa noite? O escape está entrando na sua casa. O escape está entrando na sua vida. Crê somente. Deus manda te falar. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Maravilhoso. Aleluia. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Oh Deus, o que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazer olhar atrás e querer desistir? Quantas vezes nós queremos desistir? Que terrível arma é
autoridade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Deus é bom. O escape sempre vem. O dia mau foi o que a irmã leu aqui. Nós não pedimos para ele vir, mas ele vem. É teimoso, mas o nosso Deus está no controle, está no domínio de todas as coisas. E ele é fiel. Nessa noite nós vamos ouvir as irmãs adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. As irmãs adorando ao Senhor. Glória! Enquanto isso você adore, porque Deus está neste lugar. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia.
Oh, presença maravilhosa. Aleluia. Como é bom estar nessa casa. Como é bom se entregar ao Senhor. Louvado seja Deus. Não cesse de dar lugar, porque Deus, Ele quer te encher. Deixa Ele te usar. Aleluia. Você foi colocado neste lugar para dar lugar ao Espírito de Deus. Aleluia. Nessa noite nós vamos ouvir o pastor Fernando fazendo aqui uma parte muito especial do culto dessa noite, em nome de Jesus. Pastor Fernando. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Sabe, eu levantei dali para fazer uma obra neste momento, que é falar acerca das ofertas e dos dízimos. Mas eu não vou falar acerca das ofertas, nem tampouco vou falar dos dízimos, porque isso os irmãos já sabem, que é dever de todo cristão, que é crer em Jesus Cristo, ter a gratidão para com Ele, de contribuir com a sua obra, com aquilo que a sua obra necessita para ser feito, e só pode ser feito através do dinheiro. Eu quero falar, meus amados irmãos, de uma palavra, eu levantei com essa palavra dali da cadeira, que Paulo diz assim, que digno é o obreiro do seu salário. Agora, onde está a dignidade daquele que trabalha para o Senhor? Está no conceito da fé. Porque não podemos fazer nada ou qualquer trabalho para o Senhor se não for pela fé. Porque lá no livro dos Hebreus está a história de todos os homens e mulheres que viveram através da fé. E ele relata, o escritor, que a fé é o firme fundamento e a certeza. Então, é através da fé que nós temos fundamento e certeza acerca do que Deus pode e faz por nós. Também em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz que somente, veja irmãos, eu quero que os irmãos atentem a isso, porque não adianta você cantar, não adianta eu pregar, não adianta eu testemunhar, se não tiver a ciência da fé. Porque a fé é o fundamento, a fé é a certeza, e a fé é a única coisa que agrada a Deus. Não adianta eu falar de Jesus aqui, eu posso falar o ano inteiro, e não está agradando a Deus. Porque eu não estou falando pela fé, através da fé. E não conseguirei ver nenhum milagre dele se não for através da fé. Porque a fé é o fator que agrada a Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 38, ele diz que aquele que acredita em Jesus Cristo tem que viver através da fé também. A sua vida tem que ser através da fé, uma vida, aleluia, baseada na fé em Jesus Cristo. Então a fé é o firme fundamento, a fé é a certeza, a fé é aquilo que alegra a Deus na sua vida, e a fé deve ser o meio de você viver aqui nesta terra. Eu vou encerrar falando, eu não sou de falar testemunho não, porque eu acredito que o púlpito é para falar de Jesus. É uma crença minha, não estou dizendo que os irmãos estão errados ou qualquer outro lugar está errado, é uma crença minha. Mas eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Digno é o obreiro do seu salário, e o justo vive pela fé. E eu saí da minha igreja, onde eu congregava,
eu e um amigo e irmão chamado Paulo. E a gente foi, ele chegou e falou, olha, tem o irmão Oliveira que está doente e está enfermo. E era umas 10 horas, quando a gente saiu da igreja. E eu estou sentindo no meu coração de ir lá orar por ele. E eu fui com o Paulo orar pelo irmão Oliveira. E oramos por ele lá, ele e a família, moravam numa casinha modesta. E saí de lá mais ou menos quase meia-noite. E eu falei para o Paulo, olha, a gente vai ter que ir a pé, porque eu não tenho dinheiro. Estou sem dinheiro nenhum. Ele falou, então estamos em empate, que eu também não tenho. Então vamos a pé. E fomos a pé falando de Jesus Cristo, igual aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús. Só que com uma diferença, nós tínhamos fé. E os irmãos, sabem esta rua aqui da Feira Livre? Eu estava lá na parte de cima, perto da comunidade lá. E eu tinha que atravessar a comunidade para o outro lado, que eu morava ali na Americanópolis. E isso era meia-noite. E estava caminhando e atravessei a comunidade para o outro lado. E falando para ele acerca da minha dificuldade, ele falando para mim acerca da dificuldade dele. E a gente falou, mas nós temos fé, que Deus é provedor. E quando nós dissemos isto, a nossa convicção foi tanta, que o que eu vou falar para os irmãos é só crente que vai acreditar, não é qualquer um não. Eu não vou pular aqui, porque eu estou com a coluna ruim, para mostrar para os irmãos como eu pulava. Mas, irmãos, quando nós falamos isto, e o justo viverá pela fé. E quando nós falamos da provisão de Deus, que Deus poderia trazer uma provisão para nós dois, porque a gente precisava também, estava sem trabalho, precisava procurar trabalho na segunda-feira, que era um domingo. Daqui a pouco eu olhei para o alto e vi, passou uma perua assim, quase atropelou a gente, rápida. E quando ela passou, eu olhei para o alto e falei, eu estou vendo uma coisa lá caindo do céu. Ele falou assim, eu também estou vendo. Irmãos, nós vimos dinheiro cair do céu. As notas desciam dando pirueta assim, ó. E a gente pulava e catava e colocava no bolso. A gente pulava e catava, e aquela caía no chão, a gente abaixava, caía e colocava no bolso. E saiam pulando e catando, pulando e catando, pulando e catando. R$1.500. Deus é fiel. Deus é provedor. Aleluia. Ele está olhando por nós. Aleluia. E uma vida de fidelidade, de obediência. Aleluia. E de lealdade para com Ele. Digno é o obreiro do seu salário. Nunca vi dinheiro cair do céu. Naquele dia eu vi. Aleluia. E sou testemunha disso. Não foi ninguém que viu, não. Eu vi. Dinheiro cair do céu, eu peguei. E na segunda-feira fui procurar emprego e achei, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Deus é provedor. Ana Beatriz vai estar louvando os nomes do Senhor. Enquanto isso, você adora o Senhor com seu dízimo e oferta nessa noite, em nome de Jesus. Louvar. Ana Beatriz, adore. Aleluia. Enquanto você glorifica o nome do Senhor. Logo após as crianças vai estar louvando o nome do Senhor. Amém? Louvado o nome do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus no só amor, no só Espírito. Ana Beatriz.
fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome
peço ao pastor Giovanni, por gentileza, fazer essa oração pelos dizimistas e ofertantes nessa noite. E logo após a gente vai estar ouvindo Bonésio adorando, engrandecendo o nome do Senhor. E logo após a palavra do Senhor nessa noite. Vamos de pé, em nome do Senhor Jesus. Orar para que Deus venha convencer mais e mais pessoas que sejam mantenedores na sua obra, porque é um privilégio contribuir com a obra de Deus. Por gratidão, pela fé, como o pastor falou aqui. Há pessoas que contribuíam lá no templo, Jesus estava vendo, porque sobrava. Outros contribuíam porque tinham amor no coração. Por amor, pode ser pouco, mas Deus abençoa. Deus é aquele que retribui. É o único que não é ingrato. Às vezes o homem pode ser ingrato, mas Deus não é. Deus sabe a nossa necessidade e Ele vai agir dentro daquilo que você precisa. Naquilo que você precisa. Às vezes você até pede alguma coisa, mas Deus vê o oculto e escondido, Ele diz, não é isso que você está precisando agora. E Ele responde naquilo. Nessa noite Ele tem resposta. Porque nós estamos na presença de um Deus que não é surdo, que caminha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Segunda-feira lá no Brás, uma palavra gloriosa que o pastor Manuel, que o nosso Deus é aquele que anda. Ele não precisa ser carregado. Ao contrário, Ele carrega. Aleluia, ao contrário, Ele move. Quando lá diz na criação, o Espírito de Deus se movia sobre a face, aleluia, do abismo. E Ele está se movendo hoje em corações aqui. Bendito Deus, te dou glória, louvor e honra. Pela vida, Senhor, dos ofertantes. Tanto aqueles que contribuíram nessa noite com o seu dízimo e as suas ofertas, como aqueles e aquelas também que não puderam. Mas que na próxima oportunidade, Senhor, estarão com o coração aberto. Oh, meu Deus, para contribuir, meu Deus, com os seus dízimos e as suas ofertas, para, Senhor, manter a tua obra. Isso, Senhor, é um privilégio para o teu povo, para a tua igreja. E o Senhor irá retribuir cada um, segundo as multidões da tua misericórdia. Nós oramos nessa noite e os abençoamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Bonésio, adorando o Senhor. Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nos louvar e agradecer o nome do Senhor nessa noite. Tem que estar neste lugar. Consolador, não sai daqui, meu peito dói, minha alma chora se tu sair. Consolador, mora em mim. Se tu vazio quando estou longe de ti, perdoa o meu coração das vezes que errei sem perceber.
Glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está neste lugar. Aleluia. Glória. Todos os cultos aqui, tenho eu sentido a presença do Senhor nesta casa. Aleluia. Bom é estar aqui, porque outrora eu se encontrava em outro lugar, nas festas. E hoje eu tenho a oportunidade de adorar o Senhor. Tenho vida. Você tem vida. Aleluia. Deus falou com Elias: levanta, come, continua andando, continua caminhando, porque a tua parada não é aqui. O caminho ainda é longo. Aleluia. Levanta-te, levanta-te e continua caminhando, porque a caminhada vai continuar, não vai parar. Só nas mansões celestial. O pastor Levi vai estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor. E dá lugar ao Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo. Aleluia. Pastor Levi. Glória. mensagem, Deus está trabalhando no nosso meio, os louvores, Deus tem falado de várias formas, né? Convido a igreja a abrir o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 9. Hoje é um culto de missão, né? É uma palavra voltada para a missão. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Então nós vemos o livro de Atos dos Apóstolos, né? Na verdade eles tiveram esse Atos porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Nós vemos aqui um dos missionários, Paulo, que ali o chamado dele para ser o apóstolo gentil, para alcançar muitas vidas, principalmente o gentil. Se você ler o capítulo 16, diz que ele tentou pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Também ele tentou para outra cidade também, e o Espírito de Cristo também o impediu dele pregar para aquele lugar. E nós vemos aqui que agora Deus se revela a ele, para Paulo, através de uma visão, né? Os crentes creem em visão, amém? Os crentes creem nos dons do Espírito Santo de Deus, amém? Que Deus fala através dos seus dons. E aqui Deus comunicou com Paulo através do dom da visão. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia lhe rogando, dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. Então Deus deu uma direção clara para o apóstolo Paulo, aonde que ele deveria ir, aonde que ele deveria estar para anunciar o Evangelho, para fazer a vontade de Deus. E Deus deu uma visão. E pareceu um homem e falou: passa a Macedônia, ou seja, atravessa e ajuda-nos. E ele entendeu que era o próprio Deus convidando ele. Louvado seja Deus. Aquela cidade precisava de ajuda. Louvado seja Deus. Então é muito bom, né, quando a gente quer fazer a obra de Deus, a gente orar.
pedir uma direção para Deus, aonde Deus quer que a gente esteja, aonde que Deus quer que a gente vá, aonde Ele quer que nós coloquemos os nossos pés, que temos que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que nós venhamos ter êxito, louvado seja Deus. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Então aquela era a direção, não era aqueles caminhos que Paulo queria ir, louvado seja Deus. Então Deus sempre dá uma direção para os seus filhos, louvado seja Deus. E ali Paulo foi navegando, né? Foi navegando, não era um caminho fácil, as navegações duravam meses, né? Mas ele estava disposto a obedecer o ID do Senhor. Louvado seja Deus. E às vezes nós temos que estar disposto a obedecer o ID do Senhor. Hoje nós temos muito recurso, né? Hoje você tem um aplicativo, você pede um Uber, ele para na porta da tua casa, te leva no endereço que você vai descer. Maior comodidade. E às vezes nós não faz a obra de Deus, né? Hoje é o avião, né? Na navegação era meses. Hoje você vai de avião e é rápido, né? Você consegue atravessar rápido, né? Ainda que demora um pouco, mas você vai mais rápido, né? No novembro Deus me deu o privilégio de ir para Israel, pegamos um voo, foi 12 horas até Madrid, fizemos escala ali, depois mais 4 horas e 40 minutos para chegar em Tel Aviv. Ali. Demorou um pouquinho, mas imagine de navio. O tempo que demora. Então, naquela época, era muito mais difícil fazer a obra de Deus, dos meios para se locomover. Mas os cristãos, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus, que capacitava eles, que dava graça, dava autoridade, louvado seja Deus, dava suporte para eles aguentar. Aí nós vemos que Paulo chegou ali, e ele foi numa cidade, e ali ele conheceu uma vendedora de púrpura, Lídia, diz que ela servia ao Senhor. E ali Deus abriu o coração dela, né, e ela ficava atento a tudo que Paulo dizia. E ali Deus começou a abrir uma grande porta, louvado seja Deus, a edificar a sua igreja, a edificar as almas. E a Bíblia diz que ela creu e foi batizada. Ela era serva de Deus, mas ela creu e foi batizada. Então a obra precisava ser completa. Louvado seja Deus. Eu me lembro uma época, eu estava fui num curso de missão transcultural, e ali Deus falou para mim, ó, a Espanha vai ser estreito, mas você desça para Portugal. Você desça para Portugal. E ali chegamos lá, era estreito a Espanha. Povo frio, mas frio mesmo. Você vai falar de Bíblia, eles conhecem de Bíblia. Você vai falar de história, eles conhecem de história. Você fala, quem é você? Você veio do Brasil, um país que tem 500 anos, nós somos milenar. Você vai ensinar o que para nós? Aqui. Aí nós entendemos na Bíblia que Paulo fala, e eu, irmão, quando fui ter convosco, não fui em sublimidades de palavra persuasiva, mas sim em demonstração de poder. Então tem que ter sinal. Louvado seja Deus, tem que ter sinal nesses lugares. E ali eu desci para Portugal. Quem me recepcionou em Portugal ali, eu fui evangelizar ali na Praça Lisboa, eu fui andando ali, eu encontrei ali, sabe quem? Um cigano. Fui numa feira de cigano e Deus me deu uma palavra. Prega para o cigano. Aquela palavra do batismo para o cigano. De Marcos. Quem crer for batizado será salvo. E todos que começavam a pregar, Deus falou, prega essa palavra. Eles falavam, pastor, eu não sou batizado. E todos que eu olhava ali, pastor, eu não sou batizado. E disse que era uma igreja que chamava Filadélfia. Eu fiquei olhando, aí veio o líder lá, falou, nós não somos batizados por causa da nossa cultura, que nós somos ciganos e tudo. Eu falei, meu irmão, Jesus, ele se submeteu e foi batizado por João Batista. Paulo também, ele tinha a sua cultura, que ele era judeu e fariseu, e por amor de Cristo, louvado seja Deus, ele abriu mão de tudo e se submeteu. Vocês têm que se batizar. Ele falou, mas nunca ninguém pregou isso para nós.
povo só pega a prosperidade. Você tem que se batizar. Qual é a tua igreja? Louvado seja Deus. Então você vê que tem muitos lugares que precisa a igreja ser edificada. Que algum missionário, alguém passou, mas precisa ser completa essa obra. Louvado seja Deus. Mas nós temos que se colocar na posição, né, estar voluntariamente para que o Espírito Santo nos leve nesse lugar para direcionar. E você vê ali, era uma igreja, mas nenhum era batizado. O batismo não é só um ritual. O batismo é um cumprimento do Evangelho, louvado seja Deus. Então você vê que tem muitos lugares ainda que tem que ser fortalecido, tem que ser passado, tem que ser visitado, louvado seja Deus, para ensinar. Né? Tiago morreu na Espanha, mas já passou muitos séculos, já vieram, né, muitas gerações, e ali foi esfriando, foi morrendo, né? A Bíblia diz que, alguns falam que a Europa é o cemitério dos missionários. Muitos vão lá e se corrompem, né? Por causa do dinheiro, eu vou ganhar euro, não vou ganhar alma. O pessoal vai ali, quer ter uma vida boa, e vai ganhar dinheiro, né? Esquece de ganhar alma e se perde no caminho, né? Mas Paulo aqui, ele foi firme, e buscou um lugar para orar, começou a buscar o Senhor na oração. E é importante, né? Mesmo Deus te dando a direção, e você continuar buscando na oração. Louvado seja Deus, Deus já te deu a direção, mas continua na comunhão, continua orando, louvado seja Deus, porque tem obra que ela é espinhosa, irmão. E aqui tinha uma obra espinhosa, e Paulo começou a orar, né? Procurou um lugar deserto para orar. E quando eles iam para o caminho, uma menina que tinha um espírito de adivinhação olhou para ele, Paulo e Silas, falou: esses homens que passam aqui são servos do Deus vivo, nos anuncia o caminho da salvação. E ali Paulo olhou, mas Paulo não deixou se levar pelo elogio. Paulo continuou na oração. E um dia ele se perturbou porque ele viu que não era o Espírito de Deus. E ali Paulo se posicionou e ficou perturbado no Espírito, não permitindo que o espírito do engano enganasse aquela cidade. E Paulo se levanta e fala: ó Espírito, em nome de Jesus, sai dela. Imediatamente aquele espírito foi expulso. E aí começa a luta na vida do apóstolo Paulo. Louvado seja Deus. Ele não estava na direção, Deus não mandou para ele. E agora começa os levantes. Agora começa a perseguição. E agora os homens vêm, chamam as autoridades, os magistrados, e falam: esses homens vêm trazer um costume que não é lícito a nós. Eles são judeus e vêm trazer um costume para nós que é romano, que não é lícito. E os senhores daquela menina viu que tinha perdido a esperança de ter dinheiro, de ter lucro, que eles tinham lucro ali. Aquela jovem dava lucro aos seus senhores. Ela trabalhava e dava lucro aos seus senhores. E ali foi desmontado, né? Foi expulso, foi desmascarado aquela situação. E agora vem a luta na vida do apóstolo Paulo, por ele não aceitar o engano na Macedônia. E agora vem luta sobre a vida dele. E as autoridades, né, pega ele na praça pública, chicoteia ele, e até mesmo arranca as vestes dele, e ele fica despido ali, em público, por anunciar o Evangelho. E às vezes, Deus nos dá uma direção, Deus nos mostra o caminho, e aí vem a luta, e nós falamos: será que foi Deus que me chamou? Será que eu estou no caminho certo? Mas Paulo sabia, e ele continuou, louvado seja Deus, na posição, mesmo que custou caro para ele, mesmo que ele passou vergonha ali, publicamente ali, aparentemente ali, mas pela aquela alma, por aquela vida ali, louvado seja Deus, ele foi preso, mas ele continuou firme, porque ele tinha graça de Deus na vida dele, louvado seja Deus. Então não perca a comunhão, porque quando você se dispôs a fazer a vontade de Deus, você começa a pregar, você começa a evangelizar,
Você começa a abrir propósito de jejum, até mesmo para Deus libertar alguns da tua família, da tua casa. E aí vem luta e você não sabe por quê, porque está dando certo. Louvado seja Deus, porque as coisas estão funcionando, está acontecendo, e o inimigo já sabe, e ele tenta parar os servos de Deus. Mas quem Deus chamou não consegue parar. Não consegue parar, não consegue deter. E ali Paulo foi preso. Colocaram ele no cárcere interior e amarraram os pés dele no tronco. Ele podia, Paulo e Silas, eles tinham um motivo aparentemente para reclamar. Para começar a reclamar, até mesmo murmurar contra Deus. E dizer, Deus chamou nós. Para nós ser presos? Para nós passar vergonha? Mas não, ele estava cheio da graça de Deus. Louvado seja Deus. Ele estava cheio da graça de Deus. Por isso que é preciso nós ser cheio da graça de Deus. Nós buscamos o Espírito Santo de Deus para que ele venha nos revestir, para que nada venha nos parar. Não é qualquer sofrimento que pode parar nós. O crente cheio da graça, ele fica anestesiado. Louvado seja Deus. Ele sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. E ali Paulo e Silas, na cadeia, eles oravam a Deus. Eles louvavam a Deus e oravam. E cantavam um hino e outros presos o escutavam. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmão? Que coisa maravilhosa. Então eles louvavam a Deus. Eles adoravam o Senhor e outros presos escutavam. Ficavam ouvindo. Louvado seja Deus. Então isso é o testemunho da graça de Deus, do Evangelho de Cristo, mesmo no sofrimento. Ali, mas eles estavam dando testemunho. Louvado seja Deus, eles não perderam a comunhão. Eles não perderam a graça. Eles não perderam a direção. Eles sabiam que Deus estava no controle. Louvado seja Deus. E às vezes se levanta qualquer luta e a gente quer parar. A gente fala, eu não vou orar mais. Eu não vou buscar mais. Estava tudo bem na minha vida, só foi eu buscar. Só foi eu me posicionar como virou a minha casa. Olha como virou. Olha como as coisas se levantou. Irmão, não pare. Louvado seja Deus. Não pare, louvado seja Deus, que Deus te chamou. Não foi para vergonha. Deus te chamou, foi para você testemunhar. Ainda que te custe, ainda que você não entenda, ainda que Deus te leve por caminhos a qual que você não conhece, porque apenas quer ensinar a Deus, Senhor, tem que ser por aqui. Deus fala, é por esse caminho. Louvado seja Deus, é por esse jeito, é dessa maneira. Louvado seja Deus. E ali outros presos escutavam. Louvado seja Deus. E Paulo e Silas oravam e cantavam um hino a Deus à meia-noite. Louvado seja Deus. Quando vem um sofrimento, irmão, a luta, o que nós faz? Nós cristãos, nós recua? O que nós temos que fazer? Orar. Louvar a Deus. Tiago diz, quem está triste, louva, quem tá alegre, louve a Deus. Quem está triste, ore. Louvado seja Deus. Tristeza nos fala de luta, coisa que vem para entristecer o nosso coração. Então ore, busque a Deus. Está alegre, louve a Deus. Então eles estavam alegres também. Também estavam orando e cantando a Deus. Louvado seja Deus, porque ele sabia quem tinha chamado ele. Louvado seja Deus. Então nós temos que saber quem te chamou, irmão. Se você tem um chamado, mas eu não sou obreiro. Mas Deus te chamou, você faz parte do corpo de Cristo. Louvado seja Deus, você não é inferior a ninguém. Os obreiros aqui, Deus vai cobrar mais só. Louvado seja Deus, mas você faz parte do mesmo corpo de Cristo. O mesmo Espírito que habita na vida do pastor, habita na tua vida. Louvado seja Deus. E Ele quer te usar. Ele quer usar você. Louvado seja Deus. E ali Paulo e Silas dando testemunho na cadeia, irmão. No sofrimento, com as costas cheias de varada, de vergonhas ali, sangrando. Eles ficaram ali despidos, aparentemente envergonhados. Mas eles continuaram e permaneceram fiel. Louvado seja Deus.
E Deus é Deus, irmão. Deus é Deus. Às vezes o inimigo se levanta. E o papel dele é se levantar. Mas na mesma medida que ele se levanta, o nosso Deus também se levanta. Louvado seja Deus. Nosso Deus se levanta. E ali perto da meia-noite, a Bíblia diz que de repente de Deus chegou naquele cárcere. O de repente de Deus chegou naquela cadeia. Louvado seja Deus. E Deus abalou os alicerces daquele cárcere. Louvado seja Deus. E as portas foram abertas de todos. Que coisa maravilhosa. Deus, quando Ele entra, irmão. Louvado seja Deus. Por isso que vale a pena você pedir a direção de Deus, a orientação do Espírito Santo de Deus. Se Ele falar para você ir, você vá. Se Ele falar para você ficar, você fica. Louvado seja Deus. Se Ele falar para você ficar em Jerusalém, você fica em Jerusalém. Louvado seja Deus. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Louvado seja Deus. Então nós temos que ficar e ser revestido. Quando nós estiver revestido, nós vamos voltar com fruto. Quando nós estiver revestido, louvado seja Deus, vai ter êxito, vai ter vitória, vai ter levante, vai ter. Mas vai ser maior Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. O inimigo não vai prevalecer. O mal não vai prevalecer. Então é o momento da igreja ficar em Jerusalém. É o momento de a gente buscar se encher. Louvado seja Deus, porque o crente cheio do Espírito Santo não precisa ninguém chamar ele para evangelizar. A boca fala que o coração está, né? Então você cheio, o seu coração transbordando. Louvado seja Deus, o Espírito Santo governa a tua vida, ele dirige os teus passos. O homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos, está escrito em Provérbios. Então Deus vai direcionar, vai dirigir os teus passos, vai colocar, louvado seja Deus, você no lugar certo, na hora certa. Louvado seja Deus para falar com aquela pessoa. E vai usar a tua boca do teu jeito, você não precisa de mudar. Do teu jeito, na simplicidade. Um abraço, louvado seja Deus, um versículo da Bíblia, direcionado pelo Espírito Santo, irmão. O efeito que faz é muito grande. Louvado seja Deus, direcionado pelo Espírito Santo. E Paulo ali chegou e o carcereiro queria se matar. Pegou a espada, falou: agora acabou. Minha carreira acabou. As cadeias foram abertas. As portas de todo mundo fugiu. Agora vai sobrar para mim, eles vão querer me matar. Paulo falou: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. E o homem todo trêmulo pediu luz, porque houve aquele terremoto ali, o negócio ficou escuro. E ali Paulo falou: não faça tal, porque todos nós estamos aqui. E o homem se prostrou, o carcereiro, falou: senhores, o que eu devo fazer para mim ser salvo? Paulo falou: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Louvado seja Deus. Não foi muita coisa, irmão, não foi sermão grande. Louvado seja Deus. E o homem creu. E agora o homem começa a cuidar de Paulo, cuidar das feridas de Paulo, e conduz Paulo à sua casa. Louvado seja Deus. E ali aquele homem se alegra, e a Bíblia diz que ele é batizado, e ele se alegra na crença, ele se alegra no Senhor. Louvado seja Deus. Que coisa maravilhosa, olha a obra, olha o caminho do Senhor que Deus faz. Será que nós estamos preparados para que o Espírito Santo venha usar nós? Mas é do jeito dele, irmão. É que Deus te usa mesmo. Louvado seja Deus, mas será que nós estamos prontos para sofrer perseguição? Será que nós estamos prontos? Louvado seja Deus. Se alguém chegar e dar um tapa na nossa cara, e a gente olhar assim, e falar: oh meu Deus, e olhar com os olhos de Cristo, e a gente não revidar, mas muitas vezes somos reprovados. Porque a nossa natureza, nós estamos mais no nosso eu, precisamos ser cheios. Louvado seja Deus, precisamos morrer, o velho homem morrer, para que o novo venha reinar, para que o novo venha dominar. Louvado seja Deus. Aí Deus vai usar, irmão, não vai precisar de falar muito, Deus vai fazer.
Deus vai honrar a palavra que sai da tua boca. Louvado seja Deus. Mas esteja pronto. Louvado seja Deus, esteja pronto. Naquilo que Deus te direcionar, acredita. Deus te falou. Louvado seja Deus, Deus fala uma coisa, Ele mantém, Ele sustenta, irmão. Louvado seja Deus. Então, às vezes Deus fala com os crentes, Deus fala com a gente, e às vezes nós parece que estamos surdos, e não queremos ouvir, queremos ensinar a Deus. Deus fala, faz assim, e nós queremos ir lá e fazer desse jeito. Louvado seja Deus. O povo que dá trabalho é os crentes. Louvado seja Deus. Dá trabalho. Louvado seja Deus. Mas quando o Espírito Santo governar a nossa vida, louvado seja Deus, nós vamos dar trabalho para o inferno. Louvado seja Deus. Vai dar trabalho para o inimigo. Louvado seja Deus. Não adianta te prender. Não adianta tentar te parar o teu chamado. Olha que esses homens sofreram, irmão. E ali eles se alegraram. Houve salvação na Macedônia. E a obra de Deus, a semente foi plantada ali. Louvado seja Deus. Quantas vidas foram salvas através daquele testemunho da vida de Paulo e Silas. Até as autoridades ficaram sabendo e falaram, solta esses homens aí. Porque mexer com crente é problema. Mexer com crente é problema. Louvado seja Deus. O crente está na direção é problema. Louvado seja Deus. Deus começa a mover. Deus começa a mexer. Louvado seja Deus. Você tem dono. Deus fala, Deus tem ciúme. Deus começa a mexer ali. Deus move uma cidade, irmão. Louvado seja Deus. E as autoridades têm que reconhecer. E ali falou, despede esse homem. Paulo falou, não será assim. Vocês sem nos julgar, sem nos condenar, já nos açoitaram. Nós somos cidadão romano. E ali eles tremeram e falou, manda eles vir aqui. E eles mesmos despedir nós. Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus não chamou você para vergonha. Louvado seja Deus. Deus não chamou nós para vergonha. Deus honra. Louvado seja Deus. E ali naquela Macedônia foi anunciado a palavra de Deus. Foi pregado o evangelho. Louvado seja Deus. Aquela vida foi salva. Aquele espírito foi expulso. E ali não enganava mais. Ali atraía muito turista. Que entrava naquela colônia ali. E aquela jovem enganando. Todo mundo que via ia lá consultar. Ia lá consultar. E o demônio, ele fala as coisas. Ele é calculista e ele fala. E ali o povo era enganado. Mas aquela estrutura do inimigo caiu por terra. Louvado seja Deus. Caiu por terra. Então tem muita estrutura que vai cair por terra. Através da tua vida. Louvado seja Deus. Tem estrutura do inimigo que Deus vai jogar por terra. Através da tua vida, do teu posicionamento. Paulo se posicionou e foi orar. Obedeceu, seguiu a direção. Então vá na direção que Deus te mostrar. Louvado seja Deus. Vá na direção que Deus te mostrar. Que o crente na comunhão, Deus fala com o crente. O Espírito Santo fala com o crente, irmão. Às vezes é bom Deus levantar um profeta e falar, eis que eu vos digo, é maravilhoso. Mas também é bom quando Deus te visita, na madrugada te dá uma visão. Você tem que crer, irmão, no Espírito Santo de Deus. Tem crente que não crê mais. Tem que crer na divina revelação de Deus. De Deus, e você vai na direção e tudo dá certo. E as coisas acontecem porque foi Deus que te mandou. Louvado seja Deus. Faça o que Deus te mandar você fazer. Louvado seja Deus. Então nós temos que obedecer a direção de Deus. Então nós vemos que tem muitos lugares que precisa de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém para levar a Cristo. Louvado seja Deus. E às vezes a gente olha, vê as pessoas sofrendo em depressão, e a gente fala, ele não quer Jesus. Mas às vezes você foi lá, falou para ele, falou para ela de Jesus. Ela está precisando de ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes você se acovarda. Você está no conforto, é maravilhoso nós vir aqui domingo, sentar aqui, ouvir os hinos bonitos, adorar a Deus, e depois nós ir para a nossa casa. Mas quando fala de missão, irmão, é sair da zona de conforto. É sair do acomodismo.
Louvado seja Deus. É sair da zona de conforto e falar: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Louvado seja Deus. É você romper. E você sair. Louvado seja Deus. E fazer a vontade do Senhor. Mas às vezes nós estamos tão confortados com nossos templos bonitos, que às vezes nós não se importa. Mas vai chegar um tempo que Deus vai começar a chacoalhar os crentes. Louvado seja Deus. Vai chegar um tempo que Deus vai começar a chacoalhar. O Espírito Santo vai começar a incomodar, louvado seja Deus, os seus servos. E fala: faça a minha vontade. Anuncia a minha palavra, louvado seja Deus. Faça a minha vontade. Que Deus vai requerer de nós. Os dons Ele vai requerer. O dom Ele vai requerer. Ele te deu, não foi para você se exibir. Não foi para você enterrar. Foi para você fazer uso dele. Louvado seja Deus. Foi para você usar o dom dele. O dom de cura. Tem crente que tem um dom de cura. Louvado seja Deus. Você não precisa de autorização. Vai lá e ora. Coloca as tuas mãos e ora. Louvado seja Deus. Usa a tua fé e ora. Louvado seja Deus, que Deus vai curar. Deus vai curar. Louvado seja Deus. E a alma vai ser liberta. E fale de Jesus. Fale de Cristo. Todo dia nós temos oportunidade de falar de Jesus com uma pessoa não crente. Todo dia Deus coloca uma pessoa na nossa frente. Todo santo dia. E muitas vezes nós se calamos, né? Não precisa nem sair para longe. Eu fui em alguns países e eu vi que é estreito também. Pregar os países religiosos é estreito pregar a palavra de Deus. Eu estava lá em Israel, aí procurei as igrejas, os lugares onde Jesus passou ali, quem cuida ali é as igrejas católicas. A igreja católica ortodoxa, que eles não creem em imagem, mas eles cuidam ali. Eles têm até uma fé tremenda, né? Admirável, um zelo, né? E ali eu vi muito muçulmano que precisa de Cristo. E ali eles tocam aquela sirene ali 5 vezes por dia. 5 horas da manhã está tocando. E eles tudo se reúnem e vai para a mesquita orar. Eles falam lá rezar. Eles vão para a mesquita. Eles param tudo e vai lá. E vai lá, não, o nosso profeta Maomé. Que o Islã, ela vem, a religião do Islã é uma seita. Ela vem depois de Cristo, nos anos 450, depois de Cristo, é uma seita. Mas se você vê a fé daquele povo ali, mas eles têm que se curvar diante de Jesus. Aí você vê os judeus também, vai no muro ocidental, no muro das lamentações, o único que ficou lá, e eles vão ali orar, eles vão buscar, estão aguardando o Messias. Só que a igreja já recebeu o Messias, irmão. Louvado, nós já recebemos o Messias. E a promessa do Espírito Santo de Deus. Eles estão ali clamando. E eu falo, meu Deus. E você vê, as 3 religiões ali. Mas Jesus não é religioso. Todo mundo tem que entrar pela porta, que a porta é Jesus. Alá não é o último mensageiro de Deus. O último mensageiro é Cristo. Hebreus, capítulo 1. Havendo Deus falado a nós de muitas maneiras, aos pais e aos profetas. E nesses últimos dias, nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é a última mensagem de Deus para a humanidade na terra. O Islã tem que se curvar e aceitar Jesus. Os judeus também têm que aceitar Jesus. É um povo de coração duro. Você olha, meu Deus, é só o Espírito Santo de Deus para mover. Louvado seja Deus. Ainda bem que é só Ele mesmo, né, irmão? Que nós não conseguimos. Não adianta você falar. Ali, aí encontrei um americano evangelizando na cidade de Jerusalém. Ele falou, olha, meu jovem, para transmitir a palavra aqui, muita leitura da Bíblia, muito jejum e muita oração. E ele estava com 3 panfletos, na língua árabe, no hebraico e aramaico. Falei, olha que obra maravilhosa. E ali os americanos ali,
evangelizando ali. É um desafio. É um desafio. Então você precisa ter muita oração. Tem que ter Deus. Tem que ter o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Deus tem que ser conosco. Ali. E ali eu vi as pessoas numa situação precária. Fui orar para uma muçulmana. Estava em situação de rua. Ela falou, mas no nome de que Deus você vai orar para mim? Eu falei, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí ela vai, aí não, pode orar. Então você vai, né, você tem que ter estratégia, porque eles consideram Abraão, que é o pai da fé. Aí você vai indo, vai orando, louvado seja Deus, e o Espírito Santo de Deus vai convencendo. Louvado seja Deus, e você vai anunciando Cristo. Então tem muito desafio para a igreja, muitas nações, né, muitos lugares que precisa ser alcançado, que precisa, irmão, né, ser alcançado. A gente vê quantos muçulmanos morrendo ali, e sem Jesus vai para onde, irmão? Vai para onde? E a igreja, né, uma igreja de mais de 100 anos, né, tinha que levantar missionários, preparar na língua, no idioma, né, e manter aquele missionário ali. Mas se você for, se o Espírito Santo mandar você ir, Deus garante. Louvado seja Deus. Talvez você está esperando o pastor presidente te patrocinar. Mas se você começar a orar, a buscar, o Espírito Santo vai te patrocinar. Louvado seja Deus. Jesus vai te patrocinar. Jesus vai te manter. Louvado seja Deus. Só falta a gente obedecer o ID. Então tem muitos lugares, a gente olha e fala, meu Deus, né? E o povo se matando, e é uns lugares precários, né? Que é difícil, né? E ali tem um povo católico também que precisa também de Jesus, que precisa ter um encontro com Jesus, conhecer, ter uma comunhão, né? Não ser não uma religiosidade, né? Uma farsa, mas conhecer o Cristo ressurreto. Louvado seja Deus. Então precisa, irmão, anunciar, precisa. Claro que Jesus vai voltar depois para defender o povo de Israel, mas os remanescentes e essas almas que vão morrendo, que não reconheceram a Cristo. Então nós temos que orar para que o Espírito Santo de Deus venha convencer essas almas, né? Orar e chorar por essas vidas, chorar. E às vezes nós não choramos, às vezes nós não derramamos uma lágrima por uma alma. Às vezes nós pensamos só em nós. Primeiro eu, e depois eu, e depois eu. Né? E não fazemos a vontade de Deus. Não fazemos a vontade de Deus, irmão. Como Deus quer que nós fazemos. Mas não fazemos. Né? Porque se você fizer, mais que a perseguição vai se levantar. Porque o inimigo, ele persegue os vasos. Os vasos de Deus, ele persegue. Aqueles que estão dispostos a fazer a vontade, e ele quer parar. Que nem aqui, ó, a perseguição. Mas Deus deu respaldo para Paulo aqui. Não deixou ele só. Louvado seja Deus. E Deus não vai deixar nós só. Deus não vai deixar você só. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... Essa é a promessa, irmão. Deus está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então faça a vontade de Deus, busque, louvado seja Deus, Deus vai te dar uma direção, né? Não deixe o tempo passar, não deixa o tempo passar, e fala, Senhor, usa a minha vida, Senhor, que eu possa ser útil no teu reino, e Deus vai te direcionar, louvado seja Deus, o Espírito Santo vai direcionar você, louvado seja Deus, e você vai ganhar alma para Jesus. Você vai ganhar alma para o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E aqui Paulo sofreu muito, né? Sofreu muito por amor do Evangelho. Imagine se um judeu hoje, religioso, se converte. Conhece toda a lei. Se converte e é cheio do Espírito Santo e transformado. Também. Ele vai lutar por Jesus muito mais do que os crentes, irmão. Hã? Se uma pessoa do Islã se converter, vai lutar muito mais do que nós. Estamos 10, 20 anos na igreja. Vai falar, agora eu descobri.
Agora eu descobri a verdade, louvado seja Deus, e nós temos a verdade. Nós temos a graça, nós temos o Espírito Santo de Deus, os dons, mas às vezes nós se acomodamos, né, e ficamos, não se preocupamos com as outras vidas, com as outras almas. Então, irmão, comece a se preocupar, louvado seja Deus, comece a orar, Deus vai direcionar você, Deus vai usar a tua vida, em nome de Jesus, para a glória e louvor do nome dele. Deus vai usar. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Quem ganha alma, sábio é. Louvado seja Deus. Será que nós estamos sendo sábios? Quantas almas nós temos ganhado? Quantas almas nós temos ganhado? Será que nós temos sido sábios? Então, quem ganha alma, sábio é. Louvado seja Deus. Então vamos pedir para Deus, para a gente ganhar alma, para a gente usar aquilo que Deus deu na nossa mão, os recursos, né? O dom da palavra, o dom da ciência. Faça uma oração, uma intercessão. Ora no lugar de que você trabalha, louvado seja Deus. Começa a orar ali, começa a orar, fala: Espírito Santo de Deus. Eu sei que aqui é difícil, tem muita pessoa aqui, mas começa a orar, pessoas difíceis, começa a orar, interceder, e deixa o Espírito Santo, você começar a interceder, eles estão debaixo da tua oração, irmão, o Espírito Santo vai movendo, o Espírito Santo de Deus vai trabalhando, e aquelas almas vão chegar perto de você, e você vai evangelizar, e Deus vai entregar nas tuas mãos, aquelas vidas, louvado seja Deus. Então comece a orar, no ambiente, no lugar que você trabalha, comece a orar, começa a fazer a vontade de Deus, e você vai ver como é que Deus vai te usar, amém, meus irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no nosso coração, e deixa Deus usar a tua vida, louvado seja Deus, faça a vontade de Deus. Mas e a perseguição? A perseguição faz parte do Evangelho, ela vem tudo no pacote junto, faz parte do ID, louvado seja Deus, para você depender de Deus, usai, é bom a perseguição, irmão, porque a perseguição se aproxima, louvado seja Deus. Você pode ver que Deus, ele batizou a igreja com o Espírito Santo, e eles estavam tudo junto ali, e Deus mandou uma perseguição, e eles se espalharam e foram anunciando o Evangelho em todo lugar, porque senão eles ficavam tudo acomodado, louvado seja Deus. E às vezes a luta, se levanta a luta, é para você pregar, e você não está entendendo, mas que luta é essa? É Deus requerendo, é Deus te chamando, louvado seja Deus. No meio da luta, Deus não chamou Jonas, e Jonas fugiu. Jonas falou: vou nada, chamado de Deus, vou nada, chama outro, levanta outro profeta, vou nada. Ele pegou e foi, ele falou: vai para Nínive, ele pegou e foi para Tarse, ele foi para a Espanha, que era lá a capital, né, centro do comércio ali, estava o país primeiro mundo, eu vou para lá. Ele foi para lá, falou: vou nada, aqueles homens é mal, hein? E ali Deus falou através da circunstância, mandou a tempestade. Deus fala, irmão, através da circunstância. Deus fala através da circunstância. Você está vendo a luta se levantar? É Deus requerendo. É Deus te chamando, louvado seja Deus. Ou vai até quando vai dormir? Desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Louvado seja Deus. E Jonas estava dormindo, sono profundo. Desceu, né? Desceu para Tarse, e desceu para o fundo do navio, e foi descendo. E quando nós vamos ao contrário da vontade de Deus, nós vamos descendo, irmão, vai descendo, vai declinando o espiritual, vai descendo e descendo. Até quando vai deixar a vida descer de beira para baixo? E ali Deus despertou Jonas, porque ele tinha um chamado, irmão. Se Deus te chamou, irmão, Deus vai ao teu encontro, Deus vai te buscar. Deus busca os crentes, irmão. Deus sabe o teu endereço. Deus sabe o meu endereço, louvado seja Deus. Deus sabe onde nos encontra. E às vezes o que Deus vai usar você. Deus pode levantar outro, pode, mas a vida ali é você que Ele chamou. Tem uma vida esperando você. E às vezes nós falamos: não, Deus vai levantar outro. Não precisa falar não. E às vezes Deus quer usar você para fazer aquela determinada obra, porque aquela alma Ele entregou nas tuas mãos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, as horas já se foi. Que Deus nos abençoe e continue orando pela minha vida, em nome de Jesus, e agradeço por essa rica oportunidade. Amém? Deus cuida de mim
Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, se sozinho eu estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos mais uma vez? Deus cuida de mim, sombra das tuas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho,